Boa live para todos. Então, eu vou compartilhar. Não era bem isso que eu queria compartilhar, mas é muita coisa aberta. Então, vamos lá. Continuando, né, a gente está falando sobre o mesmo tema, essa é a segunda live que a gente titulou Eu Sou Eu, Você é Você, mas TMJ, né, estamos juntos. Então, essa live feita pelo Dera é uma live em equipe, e eu sou a Edna Ponciano, a coordenadora, e vou apresentar a live de hoje, né? Então, a gente fez um pacote, que é um mini curso, como a gente tem chamado, né? E são 2 lives com esses temas. Da semana passada foi família, amigos e relação amorosa. Hoje, emoções e constituição de si nas relações, né? Então, essas lives têm um conteúdo que vão ser também discutidos no grupo focal e no grupo psicoeducativo. As lives vão para o YouTube, né, como a Bia já falou, depois elas ficam acessíveis para quem quiser rever, né, ou para quem quiser indicar para alguém ver. E os grupos, eles não ficam acessíveis, né? Os grupos, eles são para nós, né, para a nossa discussão interna enquanto grupo de pesquisa e de extensão, né? Então, há uma gravação também, mas eles ficam mais restritos o acesso à nossa equipe de pesquisa, né? Então, é importante participar do grupos, porque eles são também uma forma de vocês estarem contribuindo, à medida que vocês estão também participando dessa discussão com um grupo de pesquisa que está trazendo informações e também quer ver como essas informações afetam vocês, né? Então, a importância desses grupos tem a ver com isso também, com a participação ativa de vocês nesse projeto de pesquisa específico, né? Então, as emoções estão sempre sendo mencionadas nas lives que a gente faz aqui, né? E elas são importantes para todas as pesquisas, todos os projetos que a gente faz, e elas são importantes para a vida, né? O que aqui a gente está chamando atenção é que as emoções, elas constituem também quem nós somos nas nossas relações. Então, a ênfase que a gente vai dar hoje é nesse aspecto da constituição de si, mas a gente já estava falando disso quando falou também da diferenciação do self, né? Então, a gente continua no mesmo tempo, mas trazendo palavras um pouco diferentes, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, e vocês também vão poder perceber a ligação com o que foi dito anteriormente, né? Então, para começar de uma maneira genérica, a gente sempre fala, né, o que são emoções, o que são experiências emocionais, né? E as emoções, elas são vividas no cotidiano, né? A cada situação que a gente vive, elas são combinadas, né? Elas não são necessariamente separadas, né? Então, eu vou juntando aqui como experiências emocionais para a gente pensar nisso como um pacote, né? Porque quando a gente está falando da diferenciação, né, esse processo de você se constituir como pessoa nas relações, que é a diferenciação do self, a gente está falando de viver várias emoções, primeiramente na família, né? Então, são muitas experiências emocionais que se combinam de acordo com a situação e as histórias singulares e relacionais, né? Então, se eu fosse perguntar a vocês, né, que tipos de experiências emocionais, quais as emoções que predominam, cada um vai ter uma história, ter uma trajetória que faz sentido também na sua família, né? O outro aspecto é que essas emoções são experimentadas no corpo e nos contextos relacionais. A gente sempre frisa isso, insiste nessa importância de localizar a emoção tanto no indivíduo, nas suas sensações corporais, quanto nos contextos relacionais, que no caso a gente está privilegiando nesse momento a família, né? E aí elas ocorrem também diante de eventos importantes, cotidianamente, aquilo que me acontece, que pode ser bom ou ruim,
me traz uma emoção se é importante para mim, e me traz várias emoções, né? Porque as emoções fluem, né? E elas podem ser vivenciadas como positivas ou negativas, mas elas não são em si positivas ou negativas, né? Então, algumas pessoas vão dizer, ah, mas a tristeza é negativa. Não necessariamente, porque a tristeza pode ser uma resposta adequada, né, nesse sentido de ser adaptativa para uma situação de perda. Então, se você sente tristeza numa situação de perda, a gente pode dizer que ela é uma emoção positiva, porque ela é uma emoção que ajuda a lidar com aquela experiência de luto numa situação em que você vivendo, sentindo a tristeza, você é acolhido e pode acolher outras pessoas. Então, ela é uma experiência emocional que vai possibilitando juntar o apoio, né, nas experiências de perda. Então, outra característica, né, das experiências emocionais é que elas são pontuais, né? Então, você experimenta alguma coisa diante de um evento importante e depois a vida segue e são outras experiências e surgem outras emoções. Então, são vividas a cada evento. Então, a ideia de que elas devem fluir, e essa é a característica da emoção, né? E quando elas congelam, quando elas travam, aí é que elas se tornam um problema, né? No sentido de produzir sintomas, de fazer com que você não perceba outras situações na vida que foram acontecendo, mas como você, por exemplo, fixou na raiva, você pode não conseguir perceber o contextos que são amorosos, né, de pessoas que se aproximam e que podem estar dirigindo para você uma experiência afetiva, amorosa, e você está com raiva e você não consegue ver outra coisa. Então, a importância de deixar fluir é ligado também ao aspecto do que é considerado saudável, né? E a gente vai convivendo, vai sentindo e vai mudando, né? Mas as emoções também elas podem ser orientadas para uma meta em conjunto com outras pessoas, né? Então a gente fala isso em outras lives também, que às vezes a gente está juntos, por exemplo, assistindo um jogo, né? E a emoção que está ali sendo produzida é da alegria, né? Da torcida que está ali por um time. Então, a gente está produzindo isso em função de uma meta, que é estar junto, torcendo por um time com entusiasmo, né? Então, a gente pode também produzir, e sentir, e produzir aí não é negativo, é necessário, né, produzir essas experiências emocionais que fazem sentido para o contexto e para a tarefa que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, a gente falou também, né, que a diferenciação do self vivida na família, ela é também vivida com ansiedade, quer dizer, no momento de situações conflituosas, você tem um aumento de ansiedade, e aí esse aumento de ansiedade no cotidiano familiar ele funciona como oportunidades para o processo de diferenciação do self, né? Então, você tem uma subida, assim, não há como você dizer que essa intensidade a gente possa eliminar, não, muito pelo contrário, vai fazer parte da vida o tempo todo. E se você tem um ambiente que é facilitador, né, essa intensidade dessas experiências emocionais podem ser sentidas e pensadas com clareza, né? Agora, se não, se o conflito é, ele exacerba, produz mais confronto, vai produzir mais ansiedade, vai produzir mais dificuldade de sentir, mais dificuldade de pensar, né? Então, faz parte da diferenciação do self, e a gente falou na semana passada que a diferenciação tem 4 dimensões, né? Faz parte desse processo de diferenciação do self modular a reatividade emocional, né? Que é isso, né? Então, aumentou a ansiedade, eu reajo, né? Eu tenho uma resposta, né? E a reatividade emocional, ela pode ser necessária para aquela situação, ou ela pode ser um complicador se você, como eu falei, não percebe que aquele tom está exagerado ou que não era exatamente o que você entendeu e por isso você reagiu a uma coisa que você entendeu diferente, né? Então, é claro que todos nós reagimos,
né? Temos um momento em que a gente sente alguma coisa, impulsivamente, a gente faz alguma coisa, né? Tem uma reação, e isso é espontâneo, não tem muito como a gente quebrar, nunca mais teria uma reatividade emocional. O que acontece, eu mutei aqui porque estava fazendo um barulhinho, tá? O que acontece é que, diante dessa reatividade, o processo de diferenciação do self vai trabalhando esse manejo, modulando. Ok, eu me senti agora ofendida, mas aí eu começo a perceber que a pessoa não me ofendeu, mas espera aí, o que ela quis dizer? E aí eu vou tentando entender a situação e, mesmo assim, ela não quis me ofender, mas ela está pensando diferente de mim e eu quero trazer a minha posição, então eu vou conseguir fazer isso sem ter que ser reativa, né? Começar a falar assim, o que é isso? Você está me ofendendo, né? Não quero mais conversar com você e tal. Não, mas vou manter a minha posição, manejando essa minha reatividade, essa minha necessidade de uma resposta, para poder continuar essa conversa em que as pessoas possam se reconhecer nas suas diferentes experiências emocionais e diferentes formas de pensar, né? Então, esse é o manejo da reatividade emocional, como eu falei, não pode ser completamente extinguido, mas a gente tem que aprender a lidar com isso que vem, né? E a gente precisa dar uma resposta no contexto relacional. Outra dimensão é o corte emocional, que a gente falou também, e o corte emocional é aquela situação que você diz assim, eu não quero mais discutir isso, pronto, eu vou me isolar, eu vou me afastar, enfim, eu vou evitar aquela situação ou aquela pessoa para não ter que lidar mais com aquelas experiências emocionais. Então, quanto maior é o corte emocional, né? Porque quando as pessoas pontuam muito alto no corte emocional, nessas pesquisas que a gente tem apresentado, né, menor é a diferenciação do self, né? E isso significa também que maior é a fusão com os outros e maior é a ansiedade. E é contraditório, porque a gente pode pensar assim, não, mas se eu cortei, dei um corte, se eu evitei, se eu não quero mais falar, eu me separei, né? E é o contrário, quando você tem o corte, você tem aumento de ansiedade e aumento de fusão. Você não se diferencia, você não sabe exatamente o que você está sentindo, o que o outro está sentindo e como que você pode tentar começar a conversar sobre essas diferenças. Não fica tudo muito misturado a partir desse corte, né? A partir desse afastamento, em vez de haver separação, há fusão, há confusão, né? Há dificuldade de diferenciar uns dos outros, né? E aí sempre lembrando, né, que a diferenciação, embora seja do self, aí a palavra self em inglês, né, a gente não falou, significa uma tradução do literal si mesmo ou si mesma, né, diferenciação de si mesmo, diferenciação de si mesma, apesar de ser uma palavra que indica um aspecto individual, só há diferenciação do self na relação, nesse contexto em que eu posso interagir, né? Então, essa característica, né, de que pessoas menos diferenciadas experimentam altos níveis de ansiedade crônica. Isso é interessante também para a gente pensar, né, que a leitura também que a gente tende a ter, que é muito comum, é que os sintomas individuais não têm nada a ver com as outras pessoas. E a gente falou um pouco disso até semana passada, quando discutiu, e eu lembrei da ideia do contágio emocional, né? Então, a ansiedade, ela pode estar ligada a esse contexto de menor diferenciação, né? Então, esse é um campo de pesquisa interessante que vai exatamente tentar entender como que a ansiedade, em termos gerais, né, e a ansiedade social também podem estar relacionadas a essa menor diferenciação do self, e como elas estão relacionadas, né? E as pessoas altamente diferenciadas, né, que a gente poderia dizer que é uma meta, né, de alcançar a saúde,
elas mantêm a habilidade para serem autônomas e, ao mesmo tempo, conectadas com outras pessoas. Então, essa importância de que altamente diferenciado não significa que eu sou independente, não preciso de mais ninguém, mas significa que eu sei conciliar a minha autonomia com a relação com as pessoas que são importantes para mim, né? E essa alta diferenciação permite, né, que tenha mais capacidade de distinguir entre processos internos de emoções, sentimentos e pensamentos, e isso pode ser operado tanto no nível emocional quanto no nível racional, né? Porque essa divisão entre o que é emocional, o que é racional, que também é muito tradicional, a gente tem isso no senso comum, tem isso na psicologia, no dia a dia, né? A gente pode classificar as pessoas entre emocionais e racionais. Dentro dessa concepção que a gente está trazendo aqui, é preciso manter as duas, né? Tanto o aspecto emocional quanto o aspecto racional, e a emoção não atrapalha a razão nessa leitura. A emoção, ela é uma forma até de você entender aquilo que você pensa, a partir desses sinais que vêm dessas experiências emocionais vividas no contexto. E para isso você precisa sentir, você precisa se conectar com o que está acontecendo dentro de você e que você pensa, e ao mesmo tempo estar com as pessoas e poder dividir isso com elas, né? E quando você divide, você precisa colocar isso em palavras, né? Objetivamente, como eu me sinto, como eu penso. As pessoas altamente diferenciadas, né? Elas conseguem fazer isso de uma forma mais clara, mais evidente, mais objetiva, mas justamente porque elas sentiram antes, porque elas puderam viver a experiência emocional, elas conseguem pensar melhor, né? E a ideia dessas pesquisas também que relacionam diferenciação do self e ansiedade, né, e isso estava presente lá em Bowen, que foi o primeiro autor que trabalhou com esse tema, né, que para criar um sintoma, né, maior deve ser o nível de estresse, né? Então, a diferenciação do self, ela não ocorre se há muita ansiedade. Se essa ansiedade se mantém constante, ela dificulta esse processo de diferenciação do self na família, ao longo da história da família. Quando você alcança uma alta diferenciação do self, que, digamos assim, todos nós gostaríamos, né, de alcançar, já que é saudável, né, e permite a gente navegar bem entre as nossas emoções, pensamentos e sentimentos, né, você chega lá nesse nível, digamos, maravilhoso de diferenciação do self. Não significa que estabilizou. Agora nunca mais eu vou me fusionar, nunca mais eu vou fazer um corte emocional, uma ruptura e evitar uma pessoa com quem eu estou tendo um problema e não quero conversar. Não. Mas o que vai significar é que, para que haja um sintoma nessas pessoas altamente diferenciadas, maior deve ser o nível de estresse. Então, a gente vai alcançando um patamar de tolerância, né, e de habilidades para lidar com o estresse, e que, é claro, pode ser testado ao longo da vida diante de uma dificuldade maior e que você precisa retomar esse processo e a reaprender a poder lidar com seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos nos contextos relacionais, né? E esse maior nível de diferenciação também faz com que você peça maior ajuda, né? Você tem essa habilidade de pedir apoio, né? Se você aumentou seu nível de estresse, você consegue localizar quem pode te ajudar, né? Então, esse é um fator também importante que ajuda, né? Quando você chega lá, alto nível de diferenciação do self, você sabe lidar melhor com o estresse, você sabe pedir ajuda, você fica menos ansiosa e melhor é a sua resposta ao estresse. Então, a gente pode dizer que seria tudo de bom alcançar esse nível de alta diferenciação do self. Então, vou falar agora de uma pesquisa, né, que tratou dessa questão da relação entre diferenciação do self e sofrimento psíquico, né? E eles tentaram buscar quais são os preditores do sofrimento psicológico, né? Então, dentre esses preditores, ou seja, aquilo que está relacionado vai trazer maior sofrimento psicológico, né?
e eles vão pegar essas variáveis, a diferenciação do self, e investigar o papel do estresse e do apoio emocional que definem a formação de sintomas, né? Então, vamos ver o quanto que estresse e apoio emocional são relacionados entre si e com a diferenciação do self, né? Para produzir o sofrimento psíquico, né? Então, participaram dessa pesquisa 200 universitários, eles fizeram alguns instrumentos que a gente não traz, mas nas referências, quem quiser ler e pegar mais detalhes, pode pegar, né? E aí eles foram trazendo alguns resultados e pensando como que ocorre essa relação entre diferenciação do self e sofrimento psíquico, relacionados também com estresse e apoio emocional. Então, eles concluíram que a relação entre a fusão com os outros e o sofrimento psicológico é explicado pela quantidade de apoio emocional, né? Que se explica pela frase seguinte, que é: quanto mais baixo o nível de fusão, né? Quanto mais diferenciado, ou seja, se você tem menos fusão com os outros, você é mais diferenciado, né? Então, essas pessoas, elas percebem menos o apoio emocional, né? Elas têm um baixo nível de fusão e elas percebem menos o apoio emocional. Eu estou tentando falar lentamente porque isso é paradoxal, né? A gente precisa até, depois, se vocês não entenderem, vocês podem me perguntar, né? Esse é um ponto interessante do resultado dessa pesquisa, porque é paradoxal porque a gente tende a pensar o seguinte: se você é mais diferenciado, você tem menos nível de fusão emocional, então você é todo resolvido. Não. O que eles perceberam é que, de fato, se você tiver um nível muito baixo de fusão emocional, você tende a não pedir ajuda, né? E isso traz mais sofrimento psicológico, tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, vocês podem perguntar, ou agora, ou daqui a pouco na conversa, né? Mas é importante a gente pensar na relação entre essas dimensões da diferenciação do self, é que não é assim tão linear. Quanto menos fusionado, melhor. Não, às vezes um pouco de fusão ajuda você a buscar apoio emocional, e isso vai fazer diferença para o seu sofrimento psíquico, né? Um pouco a gente falou isso antes, né, que essas dimensões variam também culturalmente, antes que eu digo na live anterior, né, e variam também para homens e para mulheres, e aqui a gente está trazendo mais uma variação que é relacionada ao apoio emocional. Para buscar ajuda, eu preciso ter um pouquinho de fusão e, e isso vai determinar a minha saúde também. Outros resultados que eles trouxeram, né, que é o relacionamento entre o corte emocional e o sofrimento psíquico, que também é contabilizado pela quantidade de suporte emocional, né? Então, quanto mais baixo o nível de corte emocional, mais apoio emocional ele ou ela percebe e menos sofrimento psicológico é vivenciado. Então, nesse sentido, o corte emocional baixo foi achado como um dado interessante para o apoio emocional, porque se eu não corto, né, se eu não rompo, eu consigo pedir mais apoio, né? Então, é bom ter o corte emocional baixo, porque isso vai me ajudar a buscar ajuda, né? E isso vai diminuir o meu sofrimento psicológico, né? A reatividade e o sofrimento psicológico também foram correlacionados, né, nessa pesquisa, né? E quanto maior o nível de reatividade emocional, menor é a diferenciação, né? Lembrando que eu falei que a reatividade é aquela experiência assim, antes mesmo da conversa começar, já começa, você me ofendeu, não sei o quê, é isso que eu estou me sentindo, né? É esse impulso para reagir imediato a partir do que eu sinto. Então, isso é sinal de menor diferenciação. E a reatividade emocional também está ligado a menos busca de apoio emocional e menos percepção também de apoio relacional, e que vai se relacionar
com o sofrimento psicológico, né? Então, essa pesquisa está trazendo esse dado importante no campo das experiências emocionais, é que a gente precisa de apoio uns dos outros para fazer esse processo de diferenciação, né? E se a gente tem um menor índice de diferenciação do self, a tendência é buscar menos apoio, e aí é um círculo vicioso. Menos apoio, mais sofrimento psicológico, mais ansiedade e menos diferenciação do self. Então, outros dados, né, que eles trazem e que são sugeridos pela pesquisa, né, é que as pessoas com menor diferenciação do self seriam menos capazes de gerenciar eventos estressantes do que aquelas com maior diferenciação. Então, essa é uma conclusão importante, né, porque a diferenciação do self tem uma consequência de longo prazo, né? Quanto mais a gente está nesse processo de diferenciação self, mais a gente consegue lidar com os eventos estressantes, e as pessoas que também têm menos condição de lidar com os eventos estressantes, elas são menos diferenciadas, elas têm mais reatividade emocional. E ter mais reatividade emocional, ao contrário do que pode parecer, né, no senso comum, porque eu tenho que me defender, eu tenho que reagir, né? Na verdade, a reatividade emocional, ela é uma dificuldade de se afirmar, né? Então, essa posição do eu, que também é uma dimensão da diferenciação do self, ela fica dificultada por uma reatividade emocional que impede de sentir as emoções, os sentimentos, os pensamentos, e aí ajudaria a se afirmar melhor, né? Então, níveis mais altos de estresse percebido, alta reatividade emocional e baixa posição do eu podem estar associados à sensação de sobrecarga emocional, né? Então, isso tudo está ligado, né? Eu percebo o nível de estresse, eu tenho mais alta reatividade emocional, eu tenho mais dificuldade de me posicionar, e isso cria uma sobrecarga emocional, e essa sobrecarga emocional dificulta que eu lide com estresse, dificulta que eu me diferencie, e as respostas aos estressores do dia a dia, particularmente diante de situações relacionais estressantes, ficam mais difíceis, né? Então, tudo isso vai se retroalimentando negativamente ou positivamente. Se você tem menor diferenciação do self, mais dificuldade de lidar com estresse, mais ansiedade, maior reatividade emocional, maior dificuldade de posição pessoal. Se você tem maior diferenciação do self, mais habilidades para lidar com estresse, mais habilidade para manejar a reatividade emocional, menos corte, menos rupturas emocionais e mais tranquilidade para você se posicionar enquanto o que você sente e pensa, né? E a conclusão desse estudo que eu achei muito interessante, né, que a dificuldade nesse processo todo, né, levaria a menos verdade pessoal, né? Então, porque tudo isso gera, né, se você tem menos diferenciação do self, você não se posiciona, né, quanto aos sentimentos, pensamentos e emoções, você não consegue fazer isso e posicionar a posição do eu, e aí você tem menos verdade pessoal, e aí você tem mais estresse. E isso dificulta a constituição de si, porque todo esse processo, quando ele é vivido, né, no sentido positivo, saudável, ele produz autoconhecimento, porque ele produz a oportunidade da conversa, né, de que você se perceba junto com o outro e assim você se conheça. Então, essa constituição de si a partir dessas experiências, né, vão ajudando também a você lidar com o estresse e ajudando também a perceber quem você é. Você não faz isso sozinho. Então, a diferenciação do self, em todas essas dimensões que eu comentei, ajudam a constituir essa verdade pessoal e ajudam a você lidar melhor com o estresse nas situações relacionais conflituosas e também nas positivas, né? Mas nas positivas, geralmente, é mais fácil, é mais tranquilo. Então, agora, eu vou propor um exercício para a gente sentir um pouco essas ideias, né? Quero saber se está tudo bem.
Depois eu vou responder as perguntas, vi ali que tem algumas perguntas, mas podem escrever no chat, a gente já vai lá. Mas está tudo bem, podemos ir fazer um exercício. Ok? Podem sinalizar. Então, tive algumas confirmações que podemos ir para o exercício, então vamos lá. Então, eu vou sugerir algumas coisas para vocês, e vocês vão aceitando e vão trabalhando aí enquanto vocês estão me ouvindo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês percebessem a cadeira onde vocês estão, se está confortável, se vocês precisam se ajeitar, se precisam encontrar uma outra posição, uma posição que seja mais confortável. E eu vou pedir para vocês notarem o ambiente onde vocês estão. E começar a perceber a respiração. Como é que está a respiração? E à medida que você vai sentindo a respiração, eu vou te convidar para lembrar de uma situação ou mais, mas pelo menos uma situação em que houve um fechamento positivo após um conflito. Então, se você quiser fechar os olhos, tenta lembrar de alguma situação conflituosa que você lembra que foi positivo o fechamento. Então, como você se sentiu? Tenta trazer essa lembrança e trazer as sensações que vieram nessa experiência que foi difícil, mas terminou bem. Então, quais foram as sensações, quais foram as emoções que você viveu nesse momento? E o que você pensou? Que pensamentos passaram por você nesse momento? Quem estava na situação? O que essa pessoa ou essas pessoas fizeram? Quais foram as características suas que apareceram, se destacaram, foram reforçadas nessa situação? Então, aos poucos, vai voltando para o ambiente onde você está, vai olhando para o seu entorno, vai percebendo o seu entorno, percebendo o computador, o celular, o que você está usando para estar aqui. E vamos voltando para a gente poder continuar essa conversa. Eu vou só mostrar, né, o que eu trabalhei aqui, né, também
está nos slides, né? Então, essa ideia de que uma situação positiva com o início conflituoso, mas que tem um bom fechamento, ela é uma experiência de crescimento e de autoconhecimento, né? Então, essa é a ideia do exercício, e como ela é uma experiência de crescimento, é porque ela também é uma experiência de diferenciação do self, né? Cada um pode estar e sentir sem ser impedido, né? E sem ser fusionado com o outro, sem ficar de uma forma que não se entende, que fica confuso, né? É o contrário. Então, resumindo, né, essa segunda live desse mesmo tema, eu sou eu, você é você, mas estamos juntos, né? Experiências emocionais intensas podem nos afetar cotidianamente, isso não tem como evitar. Elas identificam o que valorizamos, nesse sentido, elas são ótimas. É muito importante que a gente se emocione, que a gente sinta, que a gente se permita e aceite essas experiências que surgem, né? É o que nos torna humanos, que vai nos ajudar a perceber quem nós somos e a crescer, né? A família é o primeiro contexto relacional em que o processo de diferenciação do self é iniciado, e com toda a intensidade, né, dessa relação, que é uma relação afetiva importante, né? E a família que vai demarcar o modo como lidamos com o estresse e o nosso nível de ansiedade. Então, a gente sai da família como herança, isso não é definitivo, porque a gente tem a chance de continuar trabalhando nas nossas relações com amigos, com colegas, com as parcerias amorosas, né? Então, essas experiências posteriores, elas podem confirmar ou ampliar, né, no sentido positivo, que seja muito melhor, e isso vai ajudando a formar quem nós somos ao longo da vida nas relações. Então, aqui estão as referências sobre o que a gente falou hoje, né? Outras lives que estão no YouTube são relacionadas a esse tema. A gente tem medo e ansiedade, só para dar um exemplo. Tem outras que podem ser também, como o do estresse ou do suporte social, que a gente falou um pouco também aqui. E a live sobre emoções em tempos de pandemia, que a gente também faz toda essa distinção sobre o que é a experiência emocional, a consciência, a autoconsciência, que ajuda a gente a se conhecer e a crescer como pessoa, né? Então, agradecemos, e são os nossos contatos, né, na rede, e agradecemos também, né, aos nossos órgãos de fomento que ajudam a gente a estar na UERJ fazendo pesquisa e extensão, né? E aqui a pesquisa, sempre bom lembrar, pedindo para vocês responderem a pesquisa, né? E, por favor, coloquem o link no chat para todo mundo já ter, e também vocês puderem, né, divulgar entre jovens universitários de 18 a 29 anos, tá? Então, é isso. Nós vamos agora conversar. Eu queria ouvir um pouco o que surgiu para vocês, dúvidas, comentários, como é que foi o exercício, como é que foi essa experiência para vocês. Beatriz disse que já respondeu a pesquisa. Beatriz Carvalhosa. Que bom, obrigada. Aí a Beatriz também tem uma pergunta. Beatriz, Edna, pode ser também, porque quanto mais diferenciado, mais as pessoas à volta consideram as pessoas mais independentes e autônomas, logo não precisa de tanto apoio e ajuda? Pode ser. É uma visão preconceituosa, né? Porque se você se afirma, você tem clareza de como você sente e pensa, você não precisa de ninguém. Muito pelo contrário, você pode ajudar todo mundo, né? Às vezes são essas pessoas também que têm esse papel de cuidadoras, né? De estarem mais atentas às necessidades de outras pessoas, né? E aí pode ser que elas sejam lidas mesmo como quem não precisa de ajuda, né? O que mais? Perguntas, comentários? Alguém quer falar sobre como é que foi o exercício?
ou escrever no chat, vocês podem também usar esse recurso. Rafaela quer falar? Sobre o exercício, professora, eu achei interessante, porque tá aí, eu pelo menos acabo focando, ou pelo menos remoendo os conflitos que não têm um desfecho positivo, tem um desfecho negativo, e aí eu tive até dificuldade de resgatar na memória um conflito com um desfecho positivo. E aí, o que foi o que até que me levou mais tempo. E aí, uma vez que eu consegui encontrar, e aí fui parar para pensar em como eu me senti, no que eu pensei, e aí que me ocorreu de por que não usar dessa lembrança de como eu me senti e de como a coisa aconteceu para motivar a lidar com os outros conflitos, né? Ao invés de ficar só ruminando os conflitos que são encerrados de uma forma negativa e turbulenta, mas trazer à memória esses que terminaram bem que existem, né? Às vezes parece até que, nossa, todos os conflitos, ou pelo menos os que estão acontecendo na minha vida, são insolucionáveis e, enfim. Então, achei válido nesse sentido. É importante você trazer esperança para esse processo, né? Assim, porque às vezes pode até ser que em número sejam maiores as situações conflituosas, talvez, né? Mas se você começa a pautar, né, a sua experiência só por aquilo que foi difícil, você vai criar esse nível de ansiedade maior, né? E vai trazer maior dificuldade para o seu processo, né? E aí eu digo isso também porque o Bowen tinha uma perspectiva interessante, né? Que às vezes você precisa fazer isso um pouco a partir da sua iniciativa, né? Você não pode ficar esperando que o outro vai fazer isso. Imagina você estar numa situação conflituosa, difícil, mas você já sabe como lidar, você tem uma perspectiva de saída e tal. Você não pode ficar esperando que o outro faça, né? Então, é um exercício também que quando a gente percebe que tem como fazer diferente, a gente começa a dar esses passos para a diferenciação do self e até ajuda o outro a fazer, né? Então, a gente não tem que ficar esperando que isso seja uma resposta conjunta. A gente pode dar o primeiro passo e aí isso vai reverberando nas nossas relações e vai aumentando o número de situações em que o desfecho pode ser positivo, né? Isso pode gerar aprendizagem nas relações. Não é fácil, porque, como a gente está falando o tempo todo aqui, é de aumento de ansiedade, né? Mas se a gente não consegue, né, não começar a lidar com isso, porque a ideia do corte emocional é muito difícil, aumentou minha ansiedade, deixa eu deixar para lá, vou fazer outra coisa, né? Esse processo evitativo, que é o de corte emocional, a gente nunca vai conseguir sair desse círculo vicioso, né? Então é bom lembrar daquilo que é bom, daquilo que deu certo, para ajudar a gente a ter a esperança de continuar. Aí, como dialogar com uma pessoa, a Geisa, né? Geisa pergunta, como dialogar com uma pessoa que se vitimiza sempre e leva tudo para o lado da culpa, que é a reatividade emocional que você está descrevendo, né? Pergunto isso porque foi o que me veio à mente quando fiz o exercício. Tive uma conversa difícil, mas foi boa no final. Mas tem um gasto de energia muito grande até chegar ao final. Sim, porque a reatividade emocional, ela provoca mais intensidade emocional, ela dificulta a experiência, né? E provoca mais intensidade no sentido de aumento de ansiedade, né? Então, a pessoa fica mais reativa, mais ansiosa, ela gera essa tendência ao outro a ficar reativo também, porque se ela está te culpando, está se vitimizando, você quer se defender, você fica reativo também, você fica com dificuldade de sentir e pensar, né? E aí é difícil você retomar o fio da meada, conseguir pensar, você pode ficar um pouco confuso também, mas o que ela disse? Mas será que tem sentido isso? Não sei, peraí, deixa eu ver. Então, tudo isso vai dificultando, mas você até falou que no fim foi, né, teve essa intensidade, essa energia, essa dificuldade, mas no fim
fechou bem. Aí eu fiquei curiosa. Como é que fechou bem? O que foi que aconteceu? Né? Depois dessa intensidade, o que aconteceu? Aumento de ansiedade, mas conseguiu um bom fechamento. Você me escuta, Sim, sim. Edna? Ah, tá. Então, é porque o meu companheiro, assim, sempre o diálogo é muito difícil e tem muito gasto de energia justamente por isso, né? Porque, então eu sou culpado por isso. Vem a vitimização sempre. E aí, nesse dia, eu tive essa conversa, que foi uma conversa difícil, né? Que a gente tem uma adolescente, então foi sobre a adolescente, sobre as questões da adolescente. E aí, eu digo que no final foi boa porque ele aceitou refletir, né? Aceitou refletir, apesar da vitimização, no final ele acalmou e falou que ia pensar sobre o que conversamos, porque as conversas sempre acabam assim, então eu sou culpado disso. Então tá bom, então eu abro mão, entendeu? E dessa vez ele falou que ia pensar e assim a gente conseguiu depois continuar o diálogo normal sobre outros assuntos. Foi por isso que eu disse que, sim, né, apesar de difícil, foi boa no final. Tá. Pelo que você escreveu no chat, eu li reatividade emocional, mas o que você descreveu agora falando me pareceu mais corte emocional, né? Quando você, então eu sou sempre culpado, então é um corte, né? Então já fechou, não quero mais falar nisso, porque eu sou culpado e tal. E isso também é uma dificuldade de continuar a conversa, né? Porque não permite que se sinta aquela experiência e que eu acho que remete a uma dor, que ele está falando, né? De alguma dor, né? Que é a sensação da culpa como alguma coisa que é incômodo, mas que não vai adiante. Vamos sentir isso, vamos pensar sobre isso. Então, alguma coisa aconteceu aí, Geise, né? Nesse processo, que ajudou a ele a encontrar esse caminho da possibilidade da reflexão. E isso é interessante de você poder observar, né? Não precisa necessariamente dividir com a gente, mas que alguma coisa aconteceu nesse processo interacional entre vocês dois, nesse momento, que facilitou a reflexão, né? Que facilitou essa ideia de que tem uma saída, não preciso estabelecer um corte, eu posso continuar. Mas eu até sugeriria, né, de modo geral, eu faria essa sugestão que essa reflexão ela precisa ser acompanhada da experiência disso que está sendo nomeado como culpa, porque a culpa ela é uma experiência emocional social, né? Ela é uma experiência emocional do grupo, né? No sentido de que eu sou culpada porque eu reconheço os valores do grupo. Então, ela tem um lado positivo que eu me ligo com os valores do grupo onde eu estou, né? Por isso eu me sinto culpada, porque eu não estou correspondendo a esses valores, né? E eu gostaria de corresponder, né? Então, falar sobre a culpa, sentir a culpa, perceber a culpa e ver como a culpa se liga com esses valores, né? Aos quais eu gostaria de também estar seguindo, é importante para criar essa reflexão e ter uma maior compreensão do que está sendo vivido, né? Então, a diferenciação do self, ela ocorre nesse processo de conversa que a gente se permite viver essas experiências emocionais e falar com o outro sobre elas, né? Então, de alguma maneira, acho que vocês conseguiram fazer isso com um passo inicial, mas eu estou sugerindo que deve continuar. Vamos sentir isso, que emoção que está aqui surgindo e o que ela nos afeta, né? Não, eu achei interessante uma fala sua em que você diz que quando tem muita reatividade, ela realmente leva um gasto de energia porque leva o outro também a querer, né, se defender daquela culpa, né? Que ele fala, então eu sou culpada, e você tenta se justificar o tempo inteiro também. Então leva uma reação. Não foi isso que eu quis dizer. E aí fica, fica uma conversa difícil. Sim, sem saída, né? Eu não tinha parado para pensar sobre isso.
A Beatriz falou, nossa, passei muito por isso já. Muito o quê? Por isso. Que isso? Acho que aquelas conversas têm um corte. Exatamente, essa experiência que a Geisa está relatando, Tá. assim, de você fala, aí o outro vai, mas você disse isso, aí você fica, não foi isso que eu quis dizer, e fica nesse gasto. Eu não sei se a Geisa experimentou isso. De tanto se repetir, eu acabava fugindo da situação. Eu passava a fazer o corte, tipo assim, vou evitar, não quero mais, estou cansada dessa situação. Sim. E aí continua o círculo, né? Alguém tem que quebrar esse círculo para que o processo de diferenciação do céu que ocorra e haja diminuição da ansiedade, maior habilidade para manejar a reatividade emocional, e aí vai melhorando o nível de ansiedade, melhorando a capacidade de falar, né? Se posicionar claramente. Ou seja, se não começar o trabalho, nada acontece. Não tem vida fácil. É verdade. Mais alguém gostaria de falar ou comentar, falar da experiência? Mas o que a colega falou faz sentido, já aconteceu muito comigo. Você sabe que o gasto de energia é tão grande, então você acaba evitando, né, e deixando passar algumas coisas que, no fundo, a gente nunca deixa passar, né? Você acaba que somatiza, mas você evita por conta do desgaste. Mas é paradoxal. Você evita por conta do desgaste, mas o desgaste se mantém, né? Como você falou, você usou a palavra somatizar, a Rafaela usou a palavra ruminar, né? Então, enquanto você está evitando essa situação continua trabalhando, está ali, está te trazendo alguma coisa. Então, você tem que lidar com ela. Sim, concordo. Por isso que eu falei que, no fundo, não passa, né? A gente, às vezes, usa o termo, vou deixar passar. Deixar passar para não brigar, digamos assim. Mas não passa. Uhum. Alguém mais gostaria de falar? Então, acho que podemos terminar, né? Agradecemos a presença de vocês, espero que vocês tenham aproveitado essas duas lives e agora nós continuamos semana que vem com o grupo focal e na outra grupo psicoeducativo no mesmo horário, quinta-feira, 17 horas. Então, a importância desses grupos é a gente continuar esse debate e assimilar mais essas ideias e experimentar mais essas ideias. Então, quem já se inscreveu nos grupos vai receber o link para participar, tá? Obrigada, Val, que bom que você aproveitou. Edna, obrigada. Eu entrei atrasada, né? Mas o pouquinho que eu consegui pegar foi super interessante. Eu quero, inclusive, ler sobre o assunto. Que bom. Depois a gente coloca no YouTube e a gente coloca no YouTube junto com os slides que são como uma cartilha para vocês poderem consultar, né? Tá ótimo, obrigada. Então, tem algumas pessoas agradecendo aqui no chat, né? A Elaine, a Val, a Gabriela, Beatriz perguntou, professor, acho que é quarta 17 e 24. 17 e 24? Não, é quinta. Tá 17 e 24? Acho que não. Será? Tem que ver na divulgação agora. Vou confirmar, mas é quinta. É no mesmo horário, quinta, 17 horas, tá? Eu acho que ficou numa quarta que eu até me inscrevi agora há pouco.
Será que a gente botou errado? Então vamos checar isso. Então tá 17 é errado. quarta-feira, com certeza. 17 é quarta-feira, porque é aniversário da minha filha. Então eu. É verdade, hoje é 11, né? Se está Isso. 17, 24, foi errado, foi erro. Mas a gente vê como é que vai fazer erros. Então, o Vladimir também está falando aqui gratidão e a gente se fala, tá bom? Boa noite para vocês e até. Boa Boa noite. noite. Boa noite, até a próxima.